Castro, vamos circular todo mundo econômico, tudo aí, tá? Tá bom. Uma coisa que eu acho engraçado, quando o petróleo chegou a quase R$ 8 no litro, era por causa da guerra da Ucrânia. Aí agora que a carne baixou, mas é por causa da China. Uai, mas quando é que as Unidas não era por causa da Ucrânia? A carne baixou é por causa da China e isso é ruim. Não tô entendendo. Os bolsonaristas são muito ferozes na defesa e às vezes esquecem pode ter a coerência. Cara, mas assim, governo é complicado. Do seguinte, o governo só atrapalha. O problema do Brasil chama governo. Ó, aí, cara, o cara vai empreender, faz aquele sacrifício, não tem apoio de ninguém, é ele, a família e Deus, né, graças a Deus. Aí os caras assim, Goiás foram criados 50 mil empregos. Eu falei, por que você tá falando isso? O que tem a ver com você? Olha pra esses empregos, serve a você, cara. Aqui a gente mata os bandidos, tudo, nem julga. Olha, cara, mas é de uma arrogância, pra assim, nossa, isso, você não pode contar vantagem disso não, nada disso é devido a você. Pô, aí quando dá errado a economia, não tem nada a ver com isso, não, culpa dele. Viu? Não, dá fé. Os caras são carifal. Muito bem, agora são 7h25, 7h25. Enzo Jacomini Carneiro Matos, conhecido como Freia, foi condenado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, além de multa. Juntas, as penas formam 15 anos de prisão. Ele é um dos acusados de matar e ocultar o corpo de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, em 2021, aqui em Goiânia. Ainda cabe recurso à decisão. O julgamento foi realizado ontem, aqui na capital. O Corpo Militar de Bombeiros de Goiás constatou a morte de uma bebê de 1 mês de vida ontem. A menina estava em uma caixa de papelão no residencial Primavera, aqui em Goiânia. O chefe da UTI da Santa Casa de Anápolis, onde a transista Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, está internada desde o dia 17 de fevereiro, após cheirar uma pimenta, disse que a jovem não deve voltar a ter as atividades normais. Ela cheirou pimenta e teve uma reação imediata, desde então segue internada em estado grave. Fatalidade. Agora são 7h26. A opinião do ouvinte. Olha, o doutor Paulo Daier, médico ginecologista, vereador, já foi vereador pela capital, comandante de partido também, mandou uma mensagem dele. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Tiago Mendes, todos os ouvintes da Terra, Dr. Paulo Daier. Tiago, eu vejo que a Guarda Municipal, como foi constituída para proteger o patrimônio público, e o povo de Goiânia é patrimônio público, muito melhor estaria desempenhando seu papel se estivesse fazendo guarnição nas nossas escolas municipais, protegendo os professores, os alunos que ali estão, evitando o que está agindo no passado. Esse é ruim. Terceiros que foi. Ele é falou verdades. Mas não. E não desperdiçou o passo com esse presta o ponto. Cara, se realiza nisso. Ou eu tenho uma preguiça de... Se realiza. Aí, pode ser eu sou o doutor Paulo Daier. Em relação à guarda metropolitana, vai dar encatar, faz. A gente agora. Você tá falando agora, né? O asfalto, o trânsito da cidade tá uma maravilha, porque essa arrecadação ela tem que ter uma cervejinha. No opinião, é isso aí. É dado. Saudade da pena no governo. Nossa, saudade. Que acabou por esse lá. Never mandou mal, sabia? Cara, toda vez que eu vou trocar o celular, eu posso perder esse áudio. A edição dessa de trás, eu sou totalmente bom. Esse áudio eu não posso perder. Porque eu acho sempre. Agora do papel Deus que vai. Ele arrebentou, ele arrebentou no português, né? E não faz com preferencial agora, que é uma tela atrás era. uma conta de trás. Agora, que procó é latim, sabia? É, né? É que procó. É só isso por aqui. Eu. Acho que a nossa quadrada. Que igual a guarda municipal já tá. Já tá defensivo normal. latim. Agora é. Por que você não vai estar da CNN? Que nada é um que procó.
Tiago, bom dia, tudo bom? Aqui é o Abel, motorista aplicativo. Eu não estou entendendo esse povo, não. Agora imagina só, o trânsito nosso é atrapalhado. Agora dois doidos cuidando do trânsito de Goiânia. Que é esse parâmetros que não entende nada, porque a guarda municipal, ela foi criada para cuidar dos parques, dos órgãos públicos, ela não está dando conta. Você acha que ela vai dar conta de cuidar do trânsito? E esse maldito agora, o mais doido ainda, imagina como vai virar esse trânsito nosso, meu Deus do céu. Ô, Falcão, Obrigado a todos aí pelas mensagens, pelas participações. Ficamos muito honrados. Agora são 7h30 aqui na Terra FM, 7h30. Nós estamos hoje recebendo aqui no Jornal da Terra o economista, ele que também é consultor financeiro, Cássio Souza, vai falar sobre o cenário econômico local, nacional e também internacional. O Cássio, uma grande honra tê-lo aqui na maior e mais ouvida emissora de rádio do Centro-Oeste brasileiro. Nós tivemos aí, durante o final de semana, um anúncio da falência de 2 grandes bancos americanos. Aquilo é problema dos americanos ou, de alguma maneira, aquela falência lá vai refletir na nossa vida goiana aqui também? Bom dia para você. Bom dia, Tiago, e a todos os ouvintes. Essa, de fato, é uma situação que pode afetar o mundo inteiro, na verdade. Então, claro que é um caso bastante pontual de uma empresa, de um banco que está ligado ao setor de tecnologia. Muitas empresas aí depositavam seus recursos, né, de caixa dentro desse banco. Isso pode afetar, claro, o salário de muita gente. O governo americano já de forma imediata teve que socorrer durante esse final de semana, já anunciou que vai intervir para exatamente segurar essa situação, porque é o caos. Imagina todo mundo indo ao banco ao mesmo tempo resgatar o dinheiro. Banco nenhum no mundo inteiro consegue fazer essa situação. Isso é muito similar ao Brasil. Os bancos são autorizados a ter mais dinheiro virtual do que moeda, né? Não precisa equiparar, né? Exatamente, é o que a gente chama no Brasil de taxa de redesconto. É o tanto de dinheiro que o banco precisa deixar em caixa para fazer as suas operações. Ele empresta muito mais do que ele tem. E se todo mundo combinar, falar assim, bora lá tirar o dinheiro, colapso está estabelecido. Colapso total. E isso acontece, inclusive, no Brasil. A gente tem um limite aí de até 250 mil cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Só que se a gente somar todo o recurso que tem aí no FGC, dá mais ou menos uns 90 bi. Se a gente falar de um grande banco qualquer, como o Banco do Brasil, Itaú, qualquer outro, não tem dinheiro suficiente para cobrir nem um grande banco desse. Interessante. ô, cara, bom dia, Zé Augusto aqui falando com você do seu lado direito. Essa situação, quando a gente analisa Brasil e analisa Estados Unidos, ela é absolutamente diferente, né? Matéria de caixa. Ela é relativamente O diferente. Joe Biden pode sentar lá, fazer o check-in e falar, calma, tá aqui eu não sei se a gente conseguiria. Mesmo porque eu considero aqui no Brasil, houve uma popularização do dedo do banco. Tem sindicato que virou banco, tem portal da internet que virou banco, e é tudo banco. As pessoas não sabem, mas eles não têm o nome banco porque eles não podem. Aí eles adotaram BATE. Mas então eles são banco de Araque, digamos assim. E essas Sem falar nas cooperativas de crédito, né? que viraram banco. Na prática estão lá. Tem talão de cheque e tudo. Então me dá a impressão que não existem organismos regulatórios eficazes para essa prática. A gente está entrando numa areia movediça ou qual é a sua opinião como economista a respeito disso? Zé, bom ponto que você levantou. No Brasil, na verdade, a gente está muito à frente, inclusive, dos americanos em termos regulatórios. Provavelmente essa situação que aconteceu com esse banco de tecnologia não aconteceria aqui. O Banco Central brasileiro é muito mais ágil do que os americanos. Só que a gente tem... É sério isso? Seríssimo. E é por isso... E essa situação é exatamente pelas experiências que a gente teve nos anos 80 e 90 que o Brasil precisou intervir. A gente aprendeu sonhando. Aprendeu apanhando. Mas aprendeu. Mas aprendemos. Uma série de outras regulações foram criadas aí nas últimas décadas exatamente para defender o nosso sistema bancário. Como o Thiago comentou, agora as cooperativas, os sindicatos, passando por esse processo de bancarização, isso eu acho que é muito positivo, na verdade. Ah, você acha que é positivo? Eu queria saber a sua opinião como economista. É positivo? É muito positivo, porque tira a concentração hoje que existe dos 5, 6 maiores bancos no Brasil
que dá ali as cartas do jogo, as taxas, tarifas, tudo que na verdade é impositivo para boa parte da população, e esses bancos menores ou financeiras vão tentando de maneira alternativa chegar na população. Claro que aí precisa de fato de uma proximidade do governo, dos órgãos de fiscalização, como a própria CVM, para ficar de olho, porque muitas vezes algumas dessas operações são feitas de maneiras inadequadas. E aí por isso que exatamente o nosso Banco Central é bastante hábil nessa situação. Doutor Luciano. Bom dia, Cássio. Olha, o Brasil tem uma vantagem que, como aqui a coisa é bagunçada, a gente tem que estar preparado. Os presidentes do Banco Central do Brasil, eles têm tido um destaque mundial. Ser presidente do Banco Central do Brasil, meu Deus do céu, é união por um dia. O Henrique Meirelles ganhou, quando ele era presidente do Banco Central, ele ganhou o prêmio de melhor presidente de Banco Central do mundo. Porque aqui é mais difícil as coisas de acontecer. E eu tenho reparado que a cautela é a palavra de ordem nessas presidências de Banco Central. Quando o Lula foi presidente a primeira vez, ele falou uma frase que ficou famosa. Estava tendo uma crise nos Estados Unidos. Ele assim, não, isso aí é uma marolinha. Não é nada não, é uma marolinha, meu Deus do céu. Foi a maior crise de sistema bancário que os Estados Unidos já sofreu depois da Grande Depressão. Mas aqui no Brasil, como ele previu naquele momento, foi uma marola mesmo, né? O que ele quis dizer é que aqui no Brasil, lá tudo bem, mas aqui não ia chegar com grandes efeitos, como realmente não chegou, né, doutor Luciano? Olha, a palavra de ordem é cautela. O presidente do Banco Central não pode pegar e falar assim, olha, esse problema dos Estados Unidos não diz respeito ao Brasil. Porque acaba chegando aqui. A gente tem que estar preparado. Sabe, o governo, a gente não pode tranquilizar as pessoas. Ó, quem está invadindo a gente é o Paraguai. Isso aí a gente bate ele com as mãos nas costas. Assim, ó, pode preparar. A gente não sabe como é que é. Como que o senhor está vendo essa atuação do presidente no Banco Central do Brasil com essas falências bancárias nos Estados Unidos? Essa participação, inclusive, aqui no Brasil do Roberto Campos Neto, fundamental, na verdade. Ele esteve agora no início do ano uma briga muito grande, né? Nosso presidente querendo culpá-lo, inclusive, da situação que a gente vive no Brasil por conta do governo anterior. Mas é extremamente necessário, inclusive, a gente ter uma taxa hoje de juros mais elevada para conter a inflação. Essa é uma medida exatamente para a gente tentar reduzir essa alta de preço que a gente tem. Em relação ao poder que o presidente do Banco Central tem, ele é fundamental. Eu diria que, inclusive, os presidentes no mundo inteiro de bancos centrais são as pessoas que têm maior poder, na verdade. Muito mais que o próprio presidente de uma república. Porque a canetada que ele pode dar pode ter um reflexo na vida de milhões de pessoas, não só no país dele, mas como no mundo inteiro. Numa eleição, né? Numa própria eleição. Define eleição. Exato. A gente teve agora no início do ano, em janeiro, a intervenção do Banco Central brasileiro em 2 bancos menores. 2 bancos quebraram, o governo teve que intervir. Pelos bancos serem poder ali financeiro menor, a gente consegue acudir-los, pagar todo mundo que tem que pagar através do FGC. Como foi o caso aí do Banco Americano esse final de semana. Mas e se fosse um Itaú, por exemplo, ou um Banco do Brasil? Acho que dificilmente a gente teria capacidade de endividar o país como um todo para socorrer um banco como esse. Muito bem, 7h38, Zé. Cássio, eu vou mudar um pouco de assunto porque há um mito popular dizendo que é melhor você pagar aluguel do que comprar um imóvel. Essa discussão é antiga, acabou virando opinativa. Não, meu tio acha isso, meu primo acha aquilo. E eu nunca ouvi uma análise clara e sensata a respeito do tema. Você tem R$200 mil e compra um imóvel para investir o seu dinheiro. Você vai conseguir ali de aluguel uns R$800 mil por mês. Aí você pega os seus 200 mil e põe na poupança. Você vai conseguir uns R$2 mil, 1.800 por mês de lucratividade. Não dá isso. Poupança não dá. O que é melhor? Morar de aluguel ou comprar um apartamento? Esquece a coisa portuguesa, porque a nossa colonização portuguesa, antigamente os papéis das empresas deviam escrito assim, sede própria. E daí? Por que isso interfere sede própria? Isso é uma bobagem lusitana, mas assim, é queima-roupa.
compra apartamento ou põe na poupança? Sensacional essa pergunta, e isso é uma situação que muitos brasileiros se perguntam, porque o brasileiro naturalmente gosta de ter o imóvel. Asset próprio. Ele se endivida pelos próximos 30, 40 anos exatamente para ter ali seu empreendimento. É difícil responder porque cada pessoa tem um pouco de visão em relação a essa situação. Só que é diferente quando a gente avalia isso da ótica pessoa física da ótica empresarial. A empresa tem capacidade de colocar aquele dinheiro em caixa para trabalhar e se alavancar em termos de resultado financeiro muito mais forte do que uma pessoa física. Na pessoa física, eu diria que o mais adequado, o imóvel para morar, ele deveria ser comprado. Porque pode ter situações ao longo da vida, como uma situação de doença que afaste ele do período de trabalho. E, eu vou pagar como aquele aluguel se eu não tenho uma renda para essa situação? Eu acho que a pandemia ficou muito claro para todo mundo agora recentemente. Então, da ótica financeira, seria maravilhoso eu simplesmente aplicar o dinheiro numa estratégia que me renda ali suficiente para pagar o aluguel, só que a gente tem momentaneamente algumas divergências econômicas. Às vezes a inflação sobe demais, como a gente teve algum período, e às vezes os investimentos não conseguem acompanhar. Então, como é que eu vou continuar pagando esses aluguéis só para renda? Se naquele período curto de tempo há um descasamento financeiro. Então, eu diria que para o brasileiro que está nos ouvindo aqui agora, o imóvel próprio de moradia, tenta comprá-lo e tente pagar o mais rápido possível. A partir daí você vai investindo, mas o seu lugar ali é meio sagrado. Garante o cantinho. Sim. Atenção, construtoras goianas, nós aqui aprovamos a compra do imóvel. Tu pode investir na gente. Eu gostei disso, sabe? Você pode inventar suas modas aí, mas primeiro garanta o seu cantinho. Acho que isso é importante. E essa pergunta do Zé foi ótima, a resposta melhor ainda. E o legislador não é ruim, porque o legislador protege a casa própria. Então, você está endividado. Para tomar a casa desse jeito é um ufa. Mas tem exceções. Você quer saber uma exceção? Você perde a sua única casa por dia? Dívida de empregado doméstico. Condomínio. Você perde sua casa. E fiador de contrato de locação. Se você for fiador de um contrato de locação e não for pago, o locador pode tomar sua casa. Então, gente, a casa da gente é a coisa mais importante que tem, sabe? Então não vira fiador de ninguém, não, pelo amor de Deus. Também não dá o tumé na empregada, não. Dá o tumé da empregada, não. É um negócio sagrado. Agora são 7h41, está precisando ir para o intervalo. Mas eu quero perguntar para o Cássio. Eu estou lá com dinheiro guardado. 20, 30, 50 mil. Bom, agora o que eu faço com esse dinheiro? Eu ponho na poupança, eu compro bezerrinha, alugo pasto. O que eu faço? Porque a inflação está aí, ela vai engolindo pouco a pouco. Não é dinheiro demais para comprar um imóvel, mas também não é dinheiro de menos para socar debaixo do colchão. O que eu devo fazer com esse dinheiro? Qual o melhor caminho? E moeda virtual, esses bitcoins, é uma boa opção? O que é o melhor caminho agora para investir o dinheirinho que eu tenho guardado? O Cássio, que é especialista. O Cássio faz com o dinheiro dele. Vamos saber daqui a pouquinho. 7h42 na tela. Zé, o que o Cássio faz com o dinheiro dele? Me colocaram agora numa pergunta enrascada, hein? Nós parados aqui na BR, sentido. Mas é fundamental discutir essas coisas mesmo. Poxa. Um caminhão capotou. A primeira coisa é não falar que tem dinheiro. As palavras da. É que a galera pede emprestado mesmo. A segunda é nunca ser fiador de quem está no cano desses. Dias vieram pedir para ser fiador. Com pessoas que eram contrato de locação. Que foi generalmente. Aí se tinha acho muito boa. Três pau. Eu vou te dar tipo. Obrigado, bom. Mais fácil do que perder a amizade. De presente, tá bom, Pedro. Globo, te faço, concordo. Não é melhor. Não é o gato. Todos decidiram uma briga na cabine absurda. Não é de prestar, Craig. Eu te dormi. Você aperta mas so far, é dado. Se você me encontrar na e ficar constrangido que você não me pagou, não, porque é Master Club. Brigas homéricas por conta de dinheiro, de carro, certas situações de fiança. Você sabe que não é prestar cartão de crédito. Você sabe que esse negócio de fiança é tão sério. Nos contratos agora de sociedade, sempre tem uma cláusula assim, um sócio
ao sócio não é permitido afiançar qualquer pessoa, a não ser que seja por interesse, para interesse próprio da empresa. É para esse pode, Sabe uma coisa que a gente podia falar aqui no FIA sobre o homônimo? Eu chamo José Augusto de Souza. Comprei um óbvio em São Paulo e o FIA resolveu vender. Estava no AP aos 68 mil José Augusto de Souza na cidade de São Paulo. Vamos conversar sobre um assunto importante que afeta muitos homens. A impotência sexual, ejaculação rápida ou falta de desejo sexual. Tem tratamento. A Prime Medical Center é a maior clínica de medicina sexual masculina do Brasil e pode te ajudar no tratamento e você voltar a ter prazer na sua vida. O problema existe e não precisa ter vergonha. Ligue agora para a Prime Medical Center e agende a sua consulta. 3157-1263. Tratamento para disfunção erétil é na Prime Medical Center. Tratamento com total sigilo e consulta com exame incluído e resultado na hora. Ligue 3157-1263. Prime Medical Center. Sua vida com mais prazer. Médico responsável, Dr. Leonardo Mourão. CRMGO 0028 556. Notícia. Ainda bem que a gente fala livre dessas coisas, né? Muito bem, agora são 7 horas e 45 minutos, 7h45. O programa Casa da Gente foi lançado ontem pela Prefeitura de Goiânia com o objetivo de fazer com que as famílias goianienses consigam a casa própria. Dentre os benefícios do programa está o sorteio de até 1.000 lotes de propriedade do município às famílias carentes da capital. O pagamento da terceira parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, do IPVA, em Goiás, começa essa semana. O dono de uma lanchonete foi preso, suspeito de apontar uma arma e ameaçar um casal que ficou devendo lá na sanduicheria 3 sanduíches. O caso aconteceu em Senador Camilo. Ficou devendo 3 sanduíches lá no pit dog, na sanduicheria, e por isso levou uma arma de fogo na cara. Agora são 7h46. Olá, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Terra Bancada. A minha opinião sobre o auxílio, que a Guarda Metropolitana vai prestar a SMM, ela tem que ser totalmente apoiada pela população goianiense. Vejo muita gente reclamar de indústria da multa, está fazendo seu papel ou está fazendo gato? Está estacionando em cima da calçada, estacionando no local proibido. Tem que ver, tem que pensar. Hoje, infelizmente, a fiscalização ela é escassa. E todo tipo de ajuda que nós temos que acolher. Então, total apoio ao pessoal da GCM. Trabalho que dele. Isso vai trazer só benefício para a cidade. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos da Terra. Então, Thiago, essa questão aí da GCM, color das trans, vai ser mais uma lambança, né? Aí ele tem esse camarada aí, ele fica na Câmara de Vereadores de Goiânia. A GCM já tá abordando o povo e volta na rua. O Marquinhos vai ser uma rua do cara também. Vai ser uma lambança, uma lambança total no estado. Eles têm uma rua de escola, da larga, farsa pública, coisa, começaram a mudar de tetinho. Não, a câmera provou. Mas o serviço correto do Moreira Poder foi uma vergonha. É triste, é triste. Rogério Flui, renuncia logo. Bom dia ao povo da bancada, bom dia, Thiago. Meu nome é Direi. Sou motorista de caminhão. Isso aí é coleta de lixo aí. E eu vou falar pra você, esse povo da Guarda Municipal é muito folgado. Já é folgado, agora vai ficar mais ainda. Eu não tinha que vigiar a praça. Aquela praça dos trabalhadores ali. Contra. Tais, entendeu? Isso que serve a Guarda Municipal. Ela escutando o início do programa. Não para trás. E não para ser polícia.
Pelo jeito, daqui a pouco você vai chegar no hospital para fazer uma cirurgia. Chega lá, tem um guarda municipal com um bisturi na mão. Os caras estão fazendo tudo agora. Aí você vai, doutor, não, eu não sou médico, não, eu sou guarda civil, mas eu estou autorizado. A câmera prova. Ué, daqui a pouco a gente chega nesse nível aí, doutor. Cara, mas antigamente, e isso se perdeu e foi uma pena, existia um controle social exercido pela própria sociedade. Há 15, 20 anos, você parava um carro na calçada, todo mundo passava e ficava assim, ô, tira o carro da calçada, rapaz. E com esse negócio de violência... Eu faço isso todo dia. Pois é, e com esse negócio... Por cada briga. Tá certo, mas com esse negócio de violência, essas coisas, esse controle... Você não pode falar... esse controle social ele parou de ser exercido. O melhor meio de você colocar as pessoas na linha é o controle social. Agora, você não pode falar nada para ninguém. Então, assim, quem está cometendo uma infração, na verdade, qualquer pessoa pode chamar a atenção desse infrator. Qualquer. Ô, doutor Luciano, os métodos antigos, eles são muito eficazes. Vou citar um exemplo rapidinho, que nosso tempo está curto. Eu fui fazer uma cirurgia nos rins. Aí, papeletas e computador, cospe aquele monte de papel e vai e tal. Entrando no centro cirúrgico, veio a enfermeira com a caneta pilou e tal, botou um X na minha mão esquerda. Falei, mas o que é isso? Ela falou, ó, na hora da confusão, o senhor vai operar os rins, o médico vai olhar para sua mão, mas é o rim direito ou é o rim esquerdo? Então essa marca é fechir os ovos, é o que funciona. Então, vivam os métodos antigos. Eu achei que você tinha chegado lá e a enfermeira era uma guarda civil. Agora são 7 horas e 51 minutos. Nós estamos conversando aqui com o Cássio, ele que é economista. Cássio Souza, ele é economista e consultor financeiro. A gente falou com o economista no primeiro bloco, de entrevista, mas eu queria falar com o consultor financeiro agora. Tem cobre lá amontoado. O que eu devo fazer para esse dinheirinho render um pouco mais diante desse cenário atual da economia brasileira? Cássio. Tiago, primeiro tem muito claro o que você quer fazer com esse dinheiro, porque se você não tiver um objetivo muito bem definido, qualquer tipo de aplicação, qualquer coisa que você fizer vai servir. E a partir disso, você consegue definir algumas estratégias. Prazo de vencimento, até quando eu consigo carregar isso, se eu preciso ter liquidez imediata, porque muitas pessoas, por exemplo, aplicam dinheiro hoje na poupança. Muitos ouvintes que estão aqui nos acompanhando têm seu dinheiro guardado na poupança. E eu não acho que isso seja, de fato, a melhor estratégia. Hoje rende aí próximo de 0,5% ao mês. Se a gente simplesmente mudar isso para um outro ativo que o próprio governo faz o pagamento, que é o Tesouro Selic, por exemplo, a gente tem mais de 1% ao mês. Então, qual que é a diferença? Por que os brasileiros simplesmente não trocam o dinheiro da poupança para um Tesouro Selic? Já que, na verdade, a gente está praticamente emprestando para o mesmo tomador de dinheiro. Que os bancos vão atravessar. Porque os bancos vão pegar o dinheiro da poupança e basicamente financiar a parte imobiliária. Para isso que, a grosso modo, serve de fato o dinheiro da poupança. E ali, no Tesouro Selic, o governo vai fazer as obras, infraestrutura, hospitais, uma série de outras coisas. Em 2 casos, você paga imposto de renda? Não, na poupança você tem isenção para até R$50 mil. No caso do Tesouro Selic, você tem imposto de renda que é regressivo, aí depende do prazo da aplicação, mas ainda assim, se você deixa o dinheiro ali por um certo período, faz muito mais sentido ter aplicado no Tesouro Selic. Qual que é a grande diferença além do imposto de rendas? É a parte da liquidez. Na poupança, se você for no caixa eletrônico, você coloca o cartão na máquina, resgata ali o dinheiro a qualquer momento, inclusive aos finais de semana. No Tesouro Selic, não. Você precisa se programar, porque leva pelo menos um dia de prazo. Então, por isso que eu falo, a gente precisa ter, de fato, muito bem definido para a gente não fazer confusão. E numa situação de emergência, como é que eu espero um dia de prazo? O filho está passando mal, está no hospital, preciso pagar ali, comprar um remédio. Então, eu preciso deixar ali alguma coisa de bastante liquidez. Mas tem outros investimentos aí que são bastante atrativos. Para passar a bola aqui, para não dar uma de fome aqui, porque o assunto é interessante. Eu vejo que tem muita gente investindo em fundo imobiliário. Sim. Tem um shopping e a pessoa precisa o tapete da entrada, o piso da entrada do shopping, o primeiro quadrado é meu. A pessoa põe lá R$500 no shopping e tal. Esse tipo de investimento, fundo imobiliário, é um bom investimento para hoje?
Muito, Thiago. E, inclusive, é o que a gente tem dentro dos nossos comitês de investimento, orientado os clientes nessa etapa, porque é fazer um movimento contracíclico. Todo mundo hoje correu para a renda fixa. A renda fixa está pagando ali mais de 1% ao mês. Só que isso é temporário. Daqui a pouco, né, como o presidente do Banco Central está alterando as coisas aí de maneira gradativa, daqui a pouco isso cai. E os fundos imobiliários estão desvalorizados, as cotas, na média, estão de 25% a 30% abaixo do valor que levaria, por exemplo, para construir um novo shopping. Poxa, se eu fosse gastar hoje 100 milhões para construir um shopping, na bolsa ele está custando 70 milhões. Então, não faz muito sentido a gente olhar por essa ótica. Como os dividendos que são distribuídos todos os meses são isentos de imposto de renda, isso é muito atrativo, porque eu tenho uma diversificação dos empreendimentos, eu não tenho só uma casa, só um shopping. Eu tenho fundos que tem lá 50 empreendimentos, 200 empreendimentos, com bons inquilinos. Não é aquele inquilino que às vezes vai me dar o calote e da noite para o dia vai me deixar de pagar, vai mudar, vai deixar de pagar energia, IPTU. Então são boas empresas. Claro que de vez em quando a gente esbarra na situação do negócio americano. Posso investir a partir de quanto? A partir de R$5, Thiago. É muito acessível. As corretoras hoje, para várias delas, para fundo imobiliário, isentam até da corretagem. Então faz muito sentido a gente fazer esse tipo de aplicação. E é algo bem interessante. Cássio, eu queria meu estilo, você não repara, não. Você não acha um contrassenso dinheiro gerar dinheiro? O que tem que gerar dinheiro não é trabalho, não é investimento, não é você acreditar numa causa, pegar seu dinheiro e colocar nela, lutar por ela para que ela... Porque os grandes fundos vão ficando cada vez maiores. Porque dinheiro... E menos dinheiro circulando. E menos dinheiro circulando, dinheiro gerando dinheiro. Dinheiro gerando dinheiro. E a iniciativa privada? Ela não é penalizada por essa ideologia que, não, eu tenho muito, mas eu vou pegar o meu muito, não vou fazer nada, não vou investir em nada, vou pegar esse monte de dinheiro e vou fazer virar um montão de dinheiro. Isso não é uma aberração econômica? De certa forma, sim, Zé. Só que a gente precisa fazer algumas análises em relação a isso. Por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, quando um grande fundo vai ao mercado fazer essa captação inicial, aí a gente reúne aqui nós, né, 4 e colocamos nosso dinheiro, está suado ali a vida inteira, por exemplo, nesse fundo. A partir daquele momento, o gestor ele vai direcionar esse recurso para a economia real. Então ele vai comprar ali algum empreendimento ou vai construir um empreendimento e que faz a economia circular Tá dando emprego. tempo. Exatamente. Então eu acho bastante positivo. Na poupança, o banco pega e investe principalmente em infraestrutura, em imobiliário. Então, Sim. Vai para investimento imobiliário. Exatamente. Cássio, a gente está falando de coisa muito macro e nós temos o nosso ouvinte terra. E eu queria que você desse umas dicas de como a gente pode economizar no nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou vilanovense. Todo mundo sabe. Ninguém é perfeito. Sou do povão. Eu sou do povo. Como é que o Luciano Almeida, como é que a esposa do Luciano Almeida, como é que a gente faz para economizar aquele dinheirinho que no final do ano fica assim, nossa, De acordo. vai dar até para viajar, a gente economizou o ano inteiro. Dá uma dica dessa pra gente, por favor. Primeira coisa, não comprar nada no impulso, Luciano. Esse é um grande ponto. A gente vai ao shopping, sai para passear aí com a família, e o grande vilão, de fato, são aquelas coisas ali de impulso. Uma roupa, um sapato, às vezes o ingresso de um show, que os amigos convidaram, uma saidinha rápida, momentânea, que às vezes era algo mais simples, no final da noite sai uma conta cara. Vira uma tragédia econômica. Exatamente. Então, às vezes, pelo relacionamento, né, pelas pessoas que estão na nossa volta, às vezes a gente consome muito mais do que deve. Mas eu diria que assim, se a gente for deixar para economizar, para depois fazer investimento, isso nunca vai acontecer. Então, na verdade, a gente precisa inverter esses papéis. Receber o salário, primeiro tira a parte ali que você definiu, se é 5, se é 2, se é 10% do salário, que você eventualmente tiver de condições, faz o investimento primeiro, depois você faz o restante, paga as contas, e aí o que sobrar lá na frente, às vezes usa como lazer e outras situações. Porque senão nunca vai acontecer. Muito bem. 7h59, nós precisamos terminar, mas eu tenho uma pergunta aí. Eu estou vendo muita gente assim, alucinada, embriagada com esse negócio de Bitcoin, moeda virtual. O cara está vendendo a mãe para comprar moeda virtual. Você que é um economista que, apesar de jovem, é um cara
muito atualizado, vivo, esperto. Você tem muito dinheiro em moeda virtual ou não é o tipo de investimento que você, assim, sério, ouvinte Terra Plana? Já tive, Thiago, não tenho no momento. Acho a tecnologia sensacional, veio para ficar. Trabalhei muito tempo com operação de câmbio e você precisa ver a dificuldade que era para mandar dinheiro para fora do país. Uma empresa ou um empresário que às vezes estava prestando uma consultoria para fora ou precisava viajar e pagar um hotel em algum país. Era muita papelada, burocracia enorme. Hoje, com essas tecnologias, a gente faz isso em 10 segundos, o outro lado, lá no Japão, já recebe. Eu acho que as pessoas distorceram a finalidade dessa tecnologia. Eu acredito que se a gente utilizar isso de maneira mais adequada, seria o melhor dos mundos. Mas aí as pessoas começaram a especular de maneira exagerada. E não precisamos de 50 mil tipos de moedas digitais. A gente precisa de uma ou duas só para se concorrerem uma com a outra. Está mais do que suficiente. Então, acho que essa pessoa que está pensando em comprar é uma alternativa interessante, desde que ela não faça essa besteira que você acabou de comentar. Vender o carro, vender a casa para colocar um dinheiro e acreditar que daqui a pouco ela tem aquele dinheiro multiplicado por 10 vezes. Mas se ela tirar uma fração de 2, 5, 10% que seja do patrimônio dela, e numa pior das hipóteses, acontecer como aconteceu em Goiás na Vestures Master, a gente está muito tranquilo. Poxa, vai doer? Claro que vai, mas não vai quebrar a família. Mas assim, não é de imaginar que é lógico que em algum momento isso vai colapsar, porque não há maneira de bancar esse movimento, essa multiplicação toda. Não é de se prever, não é óbvio isso, que em algum momento explodiu, faliu tudo, não dá conta de pagar. Pode ser que sim, pode ser que não, viu, Thiago? A gente não consegue... Então, estão trazendo dinheiro de marketing para poder bancar esse gigante que cresce a cada segundo. Não tem lógica isso. É uma situação muito complexa da gente falar, porque a tecnologia é nova, ninguém conhece isso ainda direito. Poxa, o que é um dólar hoje, por exemplo? Não tem mais lastro no ouro. Na verdade, a crença das pessoas. Se as pessoas no mundo inteiro acreditarem que aquele negócio funciona, aquilo vai funcionar por bastante tempo. E vai deixar de existir e vai colapsar então, o dia que elas não acreditarem mais. A segurança disso e a confiança que as pessoas têm. Exatamente. Muito bem. Cássio, gostei de você. Obrigado pelos conselhos aqui. Fiquei muito feliz. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa. Obrigado, Thiago, a todos os ouvintes. Até a próxima. Forte abraço. Doutor Luciano. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cássio. Obrigado, Zé Augusto, Vitor Hugo na técnica. Foi um excelente programa. Eu aprendi bastante. O ouvinte da Terra aprendeu muito, eu tenho certeza. Aproveitem este dia, trabalhem bastante, fiquem sempre com Deus. Nada de fazer besteira, né? E vamos cumprir as regras de trânsito, porque quanto mais bagunça a gente cria, mais gente entra para falar que é a solução. Se todo mundo tivesse cumprindo regra de trânsito, não tinha guarda municipal no trânsito, não tinha PM no trânsito. Moço, só tem tudo isso no trânsito porque as pessoas não estão fazendo a sua parte. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou terminar com uma frase antiga, como eu sou o decano aqui da sala. Prudência e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Boa terça-feira, né, gente? Muito bem. E cuidado, hein? Se você chegar no hospital e tiver um guarda civil metropolitano que tem bisturi na mão, sai correndo. E ele pode te voltar. Opera e faz tudo. Zé, Cássio, doutor Luciano, Vitor Hugo, ouvintes da Terra, vamos juntos até o meio-dia aqui, na rádio mais alegre do Brasil. Só antes de encerrar, um abraço para Talim. Tiago, estou ouvindo a Terra FM em Odivelas, Portugal. Queria parabenizar o jornal hoje, está maravilhoso, assunto interessantíssimo. Um abraço e ótima terça-feira a todos. Obrigado, Talim, lá em Portugal, ouvindo aí. Obrigado, querida. Que coisa boa. So, what five fancy? Falaste separate as the book. Faz quem? Big boys. Presidente francês. Ah, é? Que legal. Tá lá, ó. De boa, Deus quiser também. Vou tirar uma foto, tá tentando tirar uma foto? Ó, o cartão nisso, boa.